Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à primeira aula da disciplina de parasitologia. Vamos começar um pouco retomando o conceito de parasitologia. O que é parasitologia? É o estudo de uma associação entre seres vivos chamada de parasitismo, onde apenas um dos organismos tem benefício. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais dela mais para frente ao longo dessa aula, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro, por que a gente tem que estudar parasitologia? Né? Por que você, como professor, tem que ensinar para o seu aluno o que é parasitologia? Né? Então vamos começar com saúde. Esse conceito de saúde, essa manutenção do estado de saúde. Né? Por isso que é importante se estudar parasitologia, para conseguir manter esse estado de saúde, que seria a ausência de doença, um bem-estar físico e emocional. Tá? Então, para a gente conseguir manter esse estado de saúde, uma das coisas que a gente tem que fazer é a profilaxia. Então, como que a gente pode evitar para que alguma doença se instale? Essa é a profilaxia. Uma vez que a doença já foi instalada, como que a gente pode tratar? Né? Então, aqui, o tratamento. E aí, por último, então, qual que seria o papel do professor? O papel do professor, então, nessa disciplina, seria o de construir o conhecimento junto com o seu aluno acerca da profilaxia, do tratamento. Para quê? Para que a gente consiga formar cidadãos que consigam saber o que está acontecendo em relação à saúde dele. Então, fica mais fácil dele conseguir perceber se tem alguma doença instalada ou não, se ele sabe como que essa doença se dá, quais são os sintomas que se dá. Se o aluno sabe como evitar que essa doença se instale, também eu diminuo a incidência dessa doença. Né? E esse aluno pode atuar tanto individualmente como em relação à sociedade em que ele vive. Né? E uma vez essa doença instalada, se ele sabe quais são os sintomas dessa doença, como procurar tratamento, fica mais fácil de retornar ao seu estado de saúde. Então vamos lá, voltando para a importância da parasitologia. Então vamos considerar esse estado de saúde que a gente estava falando. Existem fatores que contribuem que são responsáveis pela manutenção desse estado de saúde. Então, um deles são os fatores genéticos, que a gente não vai entrar em detalhes aqui nessa disciplina, mas só para pincelar, então seriam os fatores, seria o seu material genético que faz com que você tenha alguma facilidade ou alguma dificuldade na instalação de certas doenças. Tá? Um outro fator é a interação homem-ambiente. Né? E dentro dessa interação do homem-ambiente estão os outros organismos que são responsáveis pela instalação de doença. Há entre eles bactérias, fungos, vírus, protozoários, eumintos e artrópodes. Agora, por convenção, a microbiologia que estuda essa relação das bactérias, fungos e vírus, essa relação com o homem, é estudada pela microbiologia. E a parasitologia estuda a relação dos protozoários, dos eumintos e dos artrópodes com o homem. Tá? É só para facilitar, para uma questão, para facilitar o estudo mesmo, se acontece essa divisão. Então, vamos lá, eu disse que a parasitologia é o estudo de uma associação entre seres vivos chamada de parasitismo. Existem outras associações, vamos retomar esses conceitos para a gente chegar no parasitismo. Então, primeiro, aqui a forésia. A forésia está relacionada com o transporte, então é uma associação entre os seres vivos que um dos organismos, ou ambos, se beneficiam em relação ao transporte. O mutualismo e o comensalismo não há prejuízo para nenhum dos organismos.
O que acontece é que no mutualismo, ambos os organismos têm benefício dessa associação. Agora, no comencialismo, apenas um dos organismos é beneficiado, tá? O outro organismo não é prejudicado, mas apenas um dele tem benefício. É o caso, por exemplo, de bactérias que vivem no nosso intestino, por exemplo. Elas se beneficiam por estar vivendo, né, no nosso intestino, mas a gente não tem nenhum prejuízo para a nossa saúde, tá? Agora, a outra associação é o parasitismo. Aí sim existe o benefício para um dos organismos e prejuízo para o outro. E aqui entra o conceito de hospedeiro e parasito. Então, o parasito, veja que é parasito, não parasitar, tá? Então, o parasito, ele é o organismo que tem benefício, que é beneficiado dessa associação. O hospedeiro é o que carrega o parasito, né? E o hospedeiro que é prejudicado nessa associação. E como a gente consegue quantificar esse prejuízo? Por exemplo, prejuízo de crescimento, esse é um dos exemplos, né? Agora, existe uma diferença aqui entre parasitismo e doença. E aí é um conceito um pouco controverso, porque, como eu disse, parasitismo é uma relação que tem benefício de um e prejuízo de outros. Acontece que em algumas situações, em algumas regiões, essa relação, essa associação de parasitismo, ela se dá de um jeito que o hospedeiro se adapta a essa relação. Então, a gente tem o parasitismo com a ausência de doença. Então, quando se dá essa relação, essa associação, mas que não tem sinais de doença, não tem sintomas de doença, porque houve uma adaptação, tá? Então, existe um equilíbrio entre os dois organismos. E também existe a situação em que o parasitismo gera doença. Então, ele vai gerar sintomas de doença, vai gerar uma infecção, tá? Com doença. Então, essas duas são dois conceitos diferentes. Agora, para a gente entender essa associação de parasitismo, a gente tem que entender como que esses parasitos se colocam no seu ambiente. A gente não consegue estudar apenas o parasito. A gente tem que entender qual o ambiente que ele está inserido, qual é o tipo, qual é o hospedeiro dele, como que é o ciclo de vida. Então, a gente tem que estudar o conjunto para entender tudo o que está acontecendo. Então, para isso vamos retomar alguns conceitos. Então, aqui o conceito de ecossistema, que é a unidade funcional representada por determinada área natural e o conjunto de todos os organismos que aí se desenvolvem, né? E aí também tem o conceito de habitat e o de nicho ecológico. Aqui seria o ambiente em que o organismo vive. No caso do parasito, esse ambiente seria o hospedeiro, tá? Ele também tem tem uma fase do ciclo de vida em que ele pode viver fora do hospedeiro, tá? Mas que se considera o hospedeiro como habitat do parasito. E o nicho ecológico também é importante. O que é o nicho ecológico? Alguns autores definem como seria a função que aquele organismo desempenha no ecossistema, tá? Então, o nicho ecológico do organismo também é importante nessa relação de parasitismo. Tá? Vai ficando um pouco mais claro esses conceitos conforme a gente vai passando. Então, dentro do ecossistema, tem o geossubstrato básico, que seria, então, aqui entra o habitat, que, como eu falei, no caso do parasitismo, no caso do parasito, seria o hospedeiro, né, o local em que esse parasito vive seria o hospedeiro, biótopo e ecótopo. Tudo isso se refere ao ambiente em que o organismo vive, tá? Então, que está dentro do geossubstrato básico. Então, também entram aqui temperatura, entra a umidade, entra a pH, tudo como que está o ambiente onde se encontra esse organismo.
E dentro do ecossistema também a gente tem a biocenose ou biótopo, que aí se refere aos organismos vivos dentro desse ecossistema. E dentro de tudo isso, considerando tudo isso, a gente tem essa relação, essa associação chamada de parasitismo. Agora, para a gente falar de parasitismo, a gente tem que entender a ecologia do parasito. Ela, na verdade, está diretamente relacionada com a ecologia do hospedeiro, né? Porque é onde o parasito vive, pelo menos na maior parte do seu ciclo de vida. Então, ele tem relações diretas com o meio exterior também, e também a gente tem que entender quais são os fatores limitantes para essa associação acontecer. Então, pH, umidade, temperatura, luz. Então, um exemplo aqui. Então, vamos supor, existem parasitos que vivem no duodeno ou jejuno e outros que vivem na mucosa intestinal ou livre na cavidade intestinal. E aí, como eles vivem em ambientes diferentes, né, ou no duodeno jejuno ou aqui livre na cavidade intestinal, eles estão sofrendo, eles têm características, cada um desses ambientes tem características diferentes, né? Então, o pH do duodeno, as enzimas que atuam nessa região são diferentes do que acontece aqui, por exemplo, na mucosa intestinal. Então, diferentes tipos de parasitos podem se desenvolver numa região e não na outra. Por isso que a gente fala que a ecologia do hospedeiro, que é importante nessa associação de parasitismo. Então, eu trouxe um exemplo aqui agora. Existe um parasito, que é um euminto, que é o Schistosoma mansoni. Tá? E para se estudar o ciclo de vida desse parasito, em laboratório, é formada essa associação do camundongo com o Schistosoma mansoni. Então, aqui se dá uma associação de parasitismo. Agora, o interessante é que essa associação nunca é encontrada em ambiente natural. Isso só é formado, só acontece em laboratório. Em ambiente natural, não. Por quê? Porque no ciclo de vida aqui do Schistosoma mansoni, o hospedeiro intermediário, o que é o hospedeiro intermediário? É o organismo em que ocorre parte do ciclo de vida do parasito. E essa parte é uma parte importante desse ciclo de vida, mas é apenas parte, tá? Então, o hospedeiro intermediário do ciclo de vida do Schistosoma mansoni, que é o molusco, ele não se encontra com esse camundongo aqui. Então, o camundongo, ele não frequenta as coleções de água que o molusco, que é o hospedeiro intermediário, está. Então, é impossível ter essa associação de parasitismo em ambiente natural, só dá para a gente fazer isso em laboratório. E aqui, então, entra um conceito importante, que é a especificidade parasitária. Então, no caso, aqui vou voltar um slide, no caso aqui do laboratório, do camundongo com Schistosoma mansoni, aqui entraria a especificidade fisiológica, ou seja, então o hospedeiro supre a falta de enzimas ou oferece nutrientes que o parasito necessita para viver. Então aqui a gente tem uma especificidade fisiológica, o que acontece no laboratório do camundongo com Schistosoma mansoni. Acontece que em ambiente natural, só isso não é suficiente. Também existe uma especificidade ecológica. Então, no caso do exemplo que eu coloquei para vocês, precisa ter um encontro do hospedeiro definitivo, que aí no caso seria o camundongo, com o hospedeiro intermediário, que seria o molusco, tá? Para acontecer essa associação de parasitismo. Então, por isso que eu estou falando desde o começo para você que a gente precisa estudar todo o ecossistema, então todo o ambiente em que o parasito está inserido, para entender como que essa associação se dá. Aqui um outro exemplo. Vamos considerar aqui um ambiente em que existem tatus que são parasitados pelo Trypanosoma cruzi, tá?
Aí, um inseto chamado de barbeiro, também chamado de inseto beijador, vai lá e pica o tatu, tá? Então, o barbeiro, ele passa a ser infectado pelo Trypanosoma cruzi. Então, aqui se dá essa relação de parasitismo. E aí, os tatus vão lá e se alimentam dos barbeiros. Então, quer dizer, aí aqui a gente volta para o começo, né? Então, agora a gente tem novos tatus parasitados pelo Trypanosoma cruzi. Aqui seria os buracos de tatus, é onde isso acontece, né? Onde toda essa associação se dá, essa relação se dá. Então, esse buraco de tatu é um exemplo de foco natural elementar da parasitose. Agora, o conjunto de todos os focos naturais elementares forma o foco natural da parasitose, tá? Então, o foco natural da parasitose, ele envolve um certo tipo de biótopo, que é o ambiente em que os organismos estão inseridos. Ele precisa compreender uma biocenese, ou seja, a biocenese são aqueles organismos que estão inseridos no ambiente. E dentro dessa biocenese, a gente tem os organismos indiferentes para a existência do parasito e nós também temos os hospedeiros. Então, aqui temos um outro exemplo. O agente da doença do sono e aqui a mosca do gênero Glossina, que é o vetor desse parasito. O que é vetor? Vetor é um hospedeiro intermediário, ou seja, lembra que é hospedeiro intermediário? É aquele organismo em que se dá parte do ciclo de vida do parasito. Então, o vetor é um hospedeiro intermediário de pequeno porte, com alta mobilidade, de forma que ele consegue transmitir o parasito de um hospedeiro para o outro. Então, o caso aqui da mosca. A mosca tá parasitada pelo Trypanosoma e aí, como ela tem essa alta mobilidade, ela consegue transmitir esse parasito de um hospedeiro para o outro. Então, aqui do homem para o outro homem, por exemplo, tá? Só que para se ter essa transmissão, o que precisa acontecer? Uma superposição das áreas habitadas pelos hospedeiros e vetores. Então, a superposição aqui do homem, que é o hospedeiro, com o vetor, que é a mosca. Eles precisam se encontrar de alguma forma. Se eles não se encontram nunca, não tem como ter essa transmissão do parasito. E não adianta apenas eles se encontrarem no mesmo ambiente, não adianta eles terem o mesmo habitat, que é o chamado de simpatria. Eles também precisam se encontrar no espaço e no tempo. Então, por exemplo, no caso da filariose, os parasitos, os parasitos eles se encontram na corrente sanguínea do hospedeiro apenas no período noturno. Então, o inseto que pica esse hospedeiro, ele só vai ser responsável pela transmissão do parasito se ele picar o hospedeiro à noite, porque o parasito só está circulando no sangue à noite. Se ele picar o hospedeiro durante o dia, ele não vai ser infectado pelo parasito, certo? Então, a filariose ela só é transmitida por um vetor com hábito noturno, ou seja, que ele pica à noite. Então, o nicho ecológico, ou seja, a função que o vetor desempenha no ambiente, ela está relacionada com a transmissão do parasito, tá? Então, a formação desse foco natural, que é o conjunto de todos os focos elementares da parasitose. E um outro conceito importante é a densidade populacional de hospedeiros e vetores. Então, aqui tem um desenho. Vamos considerar essa área aqui desse círculo, tá? Então, para essa mesma área, a gente tem, vamos supor, 10 hospedeiros, que seriam esses círculos aqui, brancos. Então,
Aqui eu tenho bastante hospedeiro, a densidade de hospedeiro é alta nessa área. Então, se a densidade de hospedeiro é alta, eu preciso de uma densidade de vetores pequena para ter a transmissão dessa parasitose. Porque eu tenho muita chance de transmitir essa parasitose de um hospedeiro para o outro, porque tem muito hospedeiro, tá? Agora, num ambiente em que essa densidade de hospedeiro é pequena, eu precisaria de uma densidade de vetor muito alta, porque aqui eu tenho pouca chance de transmissão, porque aqui eu só tenho 2. Então, eu preciso de uma densidade de vetor muito alta para aumentar a minha chance de transmissão de um hospedeiro para o outro. E por último, são os fatores limitantes da transmissão. Então, temperatura, umidade. A gente vai ver mais para frente que algumas parasitoses se desenvolvem mais em certos ambientes, que está relacionado também com a condição socioeconômica da pessoa. Por quê? Porque está relacionada com como está o ambiente em que essa pessoa vive, tá? Então, aqui entram os fatores limitantes da transmissão da parasitose. Bom, é isso por hoje, então eu vejo você na aula número 2 da nossa disciplina de parasitologia.